Esther 3, de 12 capítulo 3, versículo 12 até capítulo 4, versículo 17. Esther, capítulo 3, versículo 12. A leitura vai até o capítulo 4, versículo 17. Esther 3, 12. Em diante, Esther 3, versículo 12. Observe que estão lendo a Bíblia e divida sua Bíblia com a pessoa. Esther, capítulo 3, versículo 12. Achamos? Chamaram, pois, o secretário do rei no dia 13 do primeiro mês. E segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. E cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, em nome do rei Assuero, se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueasse os bens. As cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Agora o capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e a tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther tomou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo o seu motivo. Saiu, pois, Ataque a traço pela cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe quis saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar os tesouros do rei e pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque a fazer saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque, mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para alistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro do ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar no rei. Entrar ao rei. Então, sabia Mordecai as palavras de Esther. Então, disse Mordecai, que respondesse a Esther: não imagine que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? Então disse Esther:
que respondesse a Mordecai: vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther havia ordenado. Queridos, problemas sempre aparecem. Geralmente, quando eles aparecem, eles vêm numa hora que você e eu não estamos preparados e não temos condições de resolvê-los. Às vezes, eles vêm quando estamos num momento tranquilo da vida. Às vezes, eles vêm quando já estamos numa situação complicada. E as pessoas se desesperam. Houve um rei na Bíblia, chamado Rei Ezequias. Ele estava num momento muito bom da vida dele. Estava num momento tranquilo da vida dele. Até que entra pela porta do palácio um profeta chamado Isaías. E eu imagino, sempre que você vê um profeta, você espera uma coisa boa. O rei Ezequias, o rei Isaías, era muito próximo do rei, entrar e se alegra. Pô, Isaías, somos de Deus, que maravilha. Isaías vira para Ezequias e fala: olha, põe sua cara de homem, que você vai morrer. Aquela hora que Ezequias leva um choque, Isaías vira e vai embora. Um momento difícil, porque Isaías era amigo de Ezequias. E Ezequias vira para o canto, busca Deus, e Deus fala com Isaías: volta lá e fala que eu dou a ele mais 15 anos de vida. Queridos, desde que nós lemos, é uma história pouquíssima falada, pouquíssima pregada, a história da rainha Esther. Esther, por incrível que pareça, chegou ao poder de rainha, porque a rainha antiga tinha desobedecido o rei. A rainha desobedeceu o rei, e o rei a depôs. E fez um concurso de beleza, e a moça que fosse mais bonita seria a rainha. E a Esther ganhou. Só que sempre tinha um segredinho, um probleminha. A rainha Esther era judia. E aquele povo era o povo que estava escravizando a Israel. Passou-se um tempo, e havia um costume que sempre tinha um homem chamado Amã. Um homem chamado Amã. Passasse, todo mundo tinha que se curvar para ele. Todo mundo. Só que tem que o judeu, até hoje, eles não se curvam para ninguém, a não ser para Deus. Eles não se curvam para ninguém, a não ser para Deus. E aí, sempre que esse homem passava, Amã passava, o tio de Esther, chamado Mordecai, não se curvava para ele. E aquilo começou a despertar um ódio, uma ira em Amã, e ele teve uma ideia. Ele chamou o rei, Assuero, e falou assim: olha, rei, eu quero fazer uma proposta para o senhor. E eu estudando, descobri que o rei Assuero, alguns dias antes, ele tinha feito uma guerra e tinha perdido muito dinheiro. Ele perdeu a guerra e perdeu muito dinheiro. Amã, sabendo disso, chama o rei Assuero e fala: olha, tem um povo aqui no meio do seu povo que ele não segue a sua regra, ele não segue a sua lei. Eles têm a lei própria. Eles fazem aquilo que o Deus deles manda. A lei deles. E eu quero dar cerca de mais de 1000 pratas, 1000 moedas de prata, 1000 quilos de prata, para cada judeu que for morto. Se os outros já matar o judeu, eu dou 1000 pratas para o palácio. E o rei, Assuero, falou: olha, não precisa de sua prata, mas esse povo você faz o que você quiser. É seu esse povo. E a mãe escreve uma carta, e a carta é o seguinte: que todos que conhecessem o judeu poderiam matá-lo e saquear os seus bens, roubar os seus bens. Detalhe: os judeus não podiam reagir. E essa carta saiu para todo mundo, os correios foram terminando. Agora eu quero que você comece a imaginar. Vamos imaginar que você é judeu. Fala assim: hoje eu sou judeu. Hoje eu sou judeu. Só agora, fala. Já sabe como morrer? Hoje eu sou judeu. Só agora. E aí, chegou a carta, e a carta diz o seguinte: todo judeu deve ser morto, ele não pode reagir, e os bens ficam para quem matou o judeu. Queridos, quando essa carta chegou, em todo o reino houve um susto, um combativo, um perplexo. E tinha dia e hora. Amã tinha marcado dia e hora que iria matar os judeus. Mas Amã tinha um que ele queria matar.
Mordecai. Já viu aquele filme? Ó, fulano é meu, hein? Isso aqui todo mundo, aquele fulano é meu. E a mão falou assim, Mordecai é meu, ninguém põe a mão no Mordecai. A mão conseguiu uma força muito grande, falou, dia 13 do 12º mês, eu vou invocar Mordecai aqui. É aqui que eu vou matar. E aí, queridos, Mordecai era um símbolo de arrependimento e tristeza. Ele tira a roupa, coloca um pano de saco, joga cinza na cabeça, terra na cabeça, está triste. E Esther, sua sobrinha que estava no palácio, fica sabendo, manda roupa para ele, mas não tem roupa. Pergunta para ele que está dizendo, olha, todos nós estamos condenados a morrer. No dia 13 do 12º mês, mês de Adar, nós vamos ser mortos e não podemos reagir. E Esther falou assim, olha, eu não posso fazer nada. Aí Mordecai fala com ela o seguinte, olha, se você acha, só porque você é rainha, não vai acontecer nada com você, não se preocupe. Deus vai levantar alguém e vai livrar de Deus. A você e a casa do seu pai vai perecer. E quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou aí. Aí Esther responde o seguinte para Mordecai, olha, todo mundo sabe que só pode entrar na presença do rei quem é chamado pelo rei. Eu sou esposa dele e há mais de 30 dias ele não me chama. Há mais de 30 dias. Mas eu vou entrar. Se eu conseguir, amém. Se eu pereci. Mas fale um pouco para fazer um jejum de 3 dias. Que ninguém, nem animal, nem coma, nem beba nada. Nem animal. E assim o Mordecai fez. Então, Esther entra e o rei, para todo mundo assustado, tinha um cetro de ouro, um cajado. Se o rei apontava para a pessoa podia ficar. Se não apontava, era morte. Esther se produz toda e entra. Isso, aquela hora ali que a Esther estava indo do quarto dela até o palácio, eu acho que o coração dela foi a 1000 por hora. E o povo lá, jejuando. Esther andava e o povo. Esther andava e o povo. Esther andava e o povo. Esther entra no palácio, fala pelos soldados, passa pelos soldados, entra pelo palácio e o rei estende o cetro. A Esther, tipo, bem, o que você quer? A Esther falou assim, olha, eu quero que o senhor venha jantar comigo. Já penso, o rei tem um parafuso, ela é escolhida para eu jantar com ela? Eu quero também que o Amã vá. Ah, meu louco, vou matar, mas o quê? Eu mesmo vou jantar com o rei, com a rainha? Maravilha. No outro dia foram os dois jantar. Pode pedir ao rei, o homem é terrível, né? De uma mulher bonita, mas com a esposa, tem que ser a esposa, arrumado, o rei vira para ela, olha, o que você quiser pedir, até metade do meu reino é seu. Aí você fala, olha, eu quero, rei. Que amanhã eu só vou no outro jantar comigo. E amanhã eu posso pedir. Eu quero que o Amã vá comigo também. A pessoa também. Bom. No outro dia, Esther preparou o banquete e o rei foi. E aí Deus deu uma sabedoria para Esther assustadora. Deus Esther vira para o rei e falou, olha rei, tem um homem aqui que quer me matar. O rei assustou, um homem que quer matar, quer matar a minha família e o meu povo, quer exterminar. E quem é esse homem? Fala, Amã. Amã quer me matar, eu sou judeu, eu sou judia, ele quer me matar. E nisso o rei sai de perto, Amã fica desesperado, ajoelha aos pés e diz, não faça isso, o rei vai me matar. E ele abraçado, ajoelhado, abraçado no pé da Esther. Quando o rei volta, falou, além de querer matar minha mulher, ele está assediando minha mulher? Que isso? Não, não é de brincadeira, você tem que morrer. Aí os soldados, naquela época já tinham um fofoqueiro, o soldado falou, olha rei, na casa de Amã tem uma forca. Por que você não põe lá? Tem boa ideia. Pega a mão e coloca. Olha, e agora? A gente não vai fazer isso, é a pergunta. E esse decreto? O rei falou, não tem como mudar. Mas vamos fazer o seguinte, os judeus vão poder reagir. Sabe, os judeus que eles podem reagir à vontade. Quem vier para cima dos judeus, o judeu pode ser além, pode matar, inclusive vai morrer. Isso foi a maior vitória do povo judeu na história da época de Esther. E isso nós estamos falando sobre isso. Os resultados do jejum e da oração. Repita comigo, os resultados do jejum e da oração. Aí que não sei se todos sabem o que é jejuar,
Mas eu vou explicar mais uma vez. Jejum é quando você abre mão de alguma coisa que você gosta muito. A minha filha mais nova, pai, qualquer coisa que eu posso abrir mão, pode. E do banho, não? Pode não, você pode. Aí não é jejum seu, é castigo nosso. Não, do banho não. Isso é uma coisa que você gosta muito. A minha filha leva os pais, eu posso abrir mão, posso fazer um jejum de palavras, minha filha. Se eu conseguir ficar de meia-noite a meio-dia sem falar, caramba, todos os seus vão abrir dela tudo de bem sobre a gente. É porque 12 horas sem falar, meu Deus, sem mexer na internet, sem nada, é um milagre. Então, jejum é quando você abre mão de algo que você gosta em prol de estar falando com Deus. Pode ser de comida, pode ser de café. É um jejum. Pode ser de jejum e oração. Nós vamos ver alguns resultados aqui, queridos. O primeiro resultado que a gente vê aqui, queridos, quando Esther é convocada, é chamada por Mardoqueu, ela é escondida. Ela não quer falar. Mas quando nós jejuamos e oramos, o primeiro resultado que aparece, Deus desperta os seus instrumentos. Qual o primeiro resultado, igreja? Deus desperta os seus instrumentos. Ei, querido, dizer uma coisa para você. Deus, maravilha, Deus já separou alguém para abençoar a sua vida. Deus já separou alguém para te dar aquele emprego que você precisa, para te dar aquele carro, para te dar aquela casa. Mas o que acontece? Aquela pessoa está dormindo, aquela pessoa está com medo. Sabe o que você tem que fazer para que aquela pessoa se desperte? Jejue e ore. Começa a jogar a mão e fala, Senhor, eu sei que tem alguém que o Senhor vai usar para me abençoar. E ela já está entre nós. Ela já está no Frade, está em Angra, ela está no Rio de Janeiro. Senhor, desperte esse instrumento para me abençoar. Porque quando a gente jejua, quando a gente ora, quando a gente abre mão daquilo que nos interessa para buscar a face de Deus, aquela pessoa que era para nos abençoar, Deus desperta. Ela começa a nos abençoar. Está na hora disso a gente orar e jejuar, para que esses instrumentos de Deus comecem a se despertar. E às vezes o instrumento de Deus está aqui entre nós. É assim que ser o instrumento de Deus. Por isso que a igreja precisa jejuar e orar, para que você seja despertado, para que você seja despertada, para que as suas habilidades sejam usadas em prol do reino. O jejum e a oração despertam os instrumentos. O jejum e a oração dá coragem. O jejum e a oração faz a pessoa assumir o seu papel. Ei, queridos, tem muitas pessoas que não estão assumindo o papel dela. E quando você ora, quando você jejua, essas pessoas começam a assumir o papel pelo qual Deus a chamou. Temos pessoas sentadas de braços cruzados, deixando a banda passar, o dia está passando, mas quando se começar a orar e a jejuar, Deus vai levantar pessoas que vão fazer o papel dela que não estão fazendo. Primeiro resultado de jejum e oração, Deus desperta os instrumentos. Repita comigo, Deus desperta os instrumentos. Olha para a pessoa que está ansiosa e fala, você não é instrumento de Deus, não? Mas então acorda! Segundo, quando você jejua e quando você ora, recebeu. O difícil fica fácil. Era difícil um rei receber Esther. 30, rapaz, o marido serviu uma mulher por 30 dias. Rapaz, o rei estava muito ocupado. O rei estava muito ocupado. Esther foi lá, queridos. Aí aquilo que é difícil, a porta está difícil, a situação está difícil, quando você começar a jejuar e orar, você vai se assustar, que vai ficar tão fácil. Porque eu pensava até que não é de Deus, não sei, enquanto isso não é muito fácil. Ei, meu querido, a palavra de Deus hoje é essa, comece a jejuar, comece a orar, porque aquilo que é difícil vai ficar, aquilo que é difícil vai ficar fácil, o que é impossível acontece já. Tem muita coisa aqui na sua vida, seu emprego é difícil, estar no curso está difícil, não é difícil estar no curso? Pode de emprego está difícil, aguentar o seu marido está difícil, aguentar os seus filhos está difícil, comece a orar. Porque aquilo que for difícil vai ficar fácil. Pergunta para você do seu lado, tem alguma coisa difícil na sua vida? Pergunta para ela. Jejue, fale, jejue e ore. Porque o difícil vai ficar fácil. Primeiro, filhos, desperta os instrumentos.
Se você começar a orar, a jejuar, você vai levantar homens e mulheres que vão fazer a diferença na sua vida, na sua família, na sua igreja, no bairro. Tem muitos instrumentos dormindo por aí, tem muitos instrumentos envolvidos com outras coisas. Para você começar a orar e jejuar, o Espírito Santo vai lá onde ele está e vai chamar a atenção dele e vai acordá-lo para você ter uma grande obra. Pare de se envolver com o mundo e venha para cá. Aí o difícil se torna fácil. Aquilo que você não alcança vai cair no seu colo. Aleluia. Após que você não sabe nem onde está, a chave está na sua mão, está lá aí, ó. Entra que você está vendo. Terceiro, quando você jejua e ora, Jesus maravilhoso. Sabe o que acontece? Deus te enche de sabedoria. Esther podia chegar para o rei e falar: olha, rei, a mãe quer me matar. Quer matar? Não, Deus deu sabedoria. Esther, capricha. Capricha. Faz aquele penteado, Esther. Aquele penteado. Põe até um pouquinho de gel. Faz aquele batom. Não muito vermelho, não, Esther. Você tem que aparecer bonito, mas não vulgar. Não. O salto não é muito alto, não. Baixinho. E vai lá. Quando o rei te aceitar, você chama o rei para jantar. Queridos, Esther foi uma mulher sábia. Esther teve estratégia. O rei comeu a primeira vez, gostou da comida. Ela falou: olha, rei, amanhã tem mais. E eu vou vir mais bonito ainda. O rei já falou com ela: olha, metade do meu reino é seu. Leva. Queridos, quando nós jejuamos e oramos, Deus nos dá sabedoria para resolver os problemas. Deus dá sabedoria para o seu esposo. Deus dá sabedoria para a sua esposa. Deus dá sabedoria para o seu patrão. Deus te dá sabedoria. É isso que você teve quando nós jejuamos e oramos. Aquele problema que não tem saída. Aquele labirinto que nós vivemos. Deus começa a abrir a sua mente. Deus começa a te dar entendimento. Deus coloca a palavra na sua boca. Deus te dá uma visão sobrenatural. E você começa a resolver os problemas. Quando nós jejuamos e oramos, nós nos tornamos pessoas sábias. Quem precisa de sabedoria aqui, meu querido? Sabe o nosso segredo? Jejum e oração. Queridos, muitas portas se fecham para a gente. Criamos muitos problemas, porque na hora de falar nos falta sabedoria. Criamos inimigos, porque nos falta sabedoria. Às vezes uma palavra mal colocada, uma expressão mal traduzida, mal interpretada gera problema. Queridos, é hora de sermos sábios. O que ele diz lá em Provérbio? A mulher sábia. Meu Deus do céu, estou com muito calor, muito cansaço. A mulher sábia. Isso, é sabedoria. A Bíblia diz que quando você chama a atenção de um sábio, ele fica mais sábio ainda. Mas o tolo, ele endurece a cabeça e não te ouve mais. Queridos, está na hora de ter sabedoria. Sabedoria para entrar, sabedoria para sair. É a hora de termos sabedoria. É a hora de a gente jejuar e orar. Então, se eu e você começarmos a jejuar e orar, nós vamos ficar cheios de sabedoria. Não vamos falar besteira, não vamos ofender ninguém. Nós vamos saber falar com o doutor que tem 5, 6 faculdades. E vamos saber falar com aquele mendigo que não tem o que comer. Porque nós vamos ser cheios de sabedoria. Aí vamos lá para Tiago que diz que nós vamos ouvir mais e falar menos. Esse é o problema disso, Deus. Por isso que devemos jejuar e orar. Não é só o peixe que morre pela boca, não. O ser humano também. Às vezes fala demais. Então, queridos, quando nós jejuamos e oramos, Deus desperta os instrumentos. Deus torna o difícil fácil. Deus nos dá sabedoria. Quarto, Deus traz livramento. Qual é a quarta coisa que Deus faz, igreja? Deus traz livramento. Queridos, se era uma coisa feita, Deus desfaz as ciladas, Deus desfaz os ataques de Satanás, Deus tira as estratégias, Deus neutraliza todas as tentações, queridos. Quando nós oramos, os livramentos acontecem. Eu digo, cada passo que você dá tem uma cilada do diabo. Não digo que o diabo não te atacou hoje, amanhã vai estar atacado dobrado. Mas quando você está jejuando e orando, Deus te traz livramento. Aí vamos voltar um pouquinho na sabedoria. Voltar um pouquinho na sabedoria. Jesus jejuou. Satanás apareceu para trair, para tentar Jesus. Jesus respondeu o diabo dentro. Não quero Jesus não, porque quando alguém jejua e ora, tem sabedoria. É isso, tem sabedoria. Eu sou ficar sábio. Queridos,
Quando nós jejuamos, ele vem com livramento, Deus traz livramento. Deus livrou todo o povo judeu da mão de Assuero e de Amã, porque eles jejuaram. Deus deu livramento, hein, meu filho? Tem ciladas contra você, tem tentação contra você. Não é só do diabo não, meu filho. Tem seres humanos que não gostam de você. Desculpa que essa notícia, você acha que todo mundo gosta de você, mas não gosta de você. Tem gente que bobear, sabe aquele saco de areia que o pessoal treina? Coloca sua ponta ali só para te bater. Ele gosta de você. Essa notícia é ruim. Olha, a água que eu estou sobre isso. Não está triste não, né? Ele está ruim por dentro. Olha, a net colocou. Eu não sei, não subi um homem com a escada aí, não sei o que ele queria não. Mentiroso. Sabe, isso estava doido para acontecer isso. Mas quando chega o carro da Casa Bahia na sua casa, ela fica triste. Aí ela diz, a minha prestação eu compro. É uma ideia danada. Então, queridos, é disso que Deus nos livra. Quando nós jejuamos, Deus nos livra. Olha para o seu irmão e fala, Deus quer te livrar. Deus quer te livrar. Meu Deus do céu, põe força nesse povo, Jesus. Deus quer te livrar. Deus quer te livrar. Dos homens, das mulheres, e tu, Tiago. Então, meu irmão, por favor, vai jejuar e orar. Isso. Quando nós jejuamos, Deus desperta os instrumentos. Quando nós jejuamos, Deus torna difícil o impasse. Quando nós jejuamos, Deus dá sabedoria. Quando nós jejuamos, Deus traz livramento. Mas aí existe uma outra parte interessante. Que o decreto é o seguinte: Amã, eu não sei se eles conheciam a forma dos judeus ou do Deus dos judeus. Eu não sei se eles conheciam. Mas Amã faz um decreto e fala, olha, eles serão atacados, mortos, saqueados, roubados, mas eles não podem reagir. Ô meu irmão, imagina você ver matar o seu filho, ou outro filho, a sua esposa, e você não pode reagir. Aí, Esther falou o seguinte, jejuem e orem. Quando eles jejuaram e oraram, o decreto não mudou. Mas eu tenho outro decreto. Qual foi o decreto? Podem reagir. Desce o pau que enviar sobre vocês. Quando nós jejuamos e oramos, queridos, nós conseguimos lutar. Amém, igreja? Amém. O povo estava, quando recebeu a notícia, o povo estava parado, perplexo. O povo estava assustado, ficou abatido. Eu vou morrer. Imagina que você tem um dia onde vai morrer. Aquele seu vizinho que se levou em padrão, fala, vou te matar. Essa televisão de plasma é mesmo. Esse agir é meu, vou te matar, meu irmão. Essa moto é minha, vou te matar e passar por ela por cima possível. Aquele sofá bonitão que você comprou, já estou até vendo, eu vou colocar minha sala, maravilha. Eu vou fazer lá. Antes de te matar, eu vou levar as coisas para você ver e vou te matar. Às vezes os problemas vão sobre nossas vidas, a gente não consegue reagir. Tem tão forte o problema, tem tão forte a dificuldade, que a gente fica perplexo, a gente fica de luto, a gente fica sem força. Mas aí, queridos, quando a gente começa a jejuar e orar, vem uma força sobrenatural, como diz em Hebreus 11, da fraqueza tiraram força. Queridos, você começa a orar e jejuar, a força vem do nada. O apóstolo Paulo falava o seguinte, porque eu estou feliz, me glorio quando eu sou fraco, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque eu aumento a minha dependência de Deus. E aí, queridos, você começa a se sentir fraco, é a hora que você vai jejuar, é a hora que você vai orar, e aí você começa a lutar. Você só luta quando você começa a orar e jejuar. Até então o problema te assusta. O gigante parece maior do que o seu Deus. O mar parece que ele não tem fim. Você não vê o outro lado do mar, porque é muito grande. Parece que a cova que te colocaram, o leão, é muito maior do que os anjos de Deus. Parece que a fornalha já está te queimando lá de fora. Ei, meu querido, quando você jejua e ora, Deus começa a te dar força para lutar. Deus te dá esperança, Deus te dá força, Deus te dá ânimo, Deus começa, aleluia, Deus começa a fazer você ter a sua vitória chegando. Amém, igreja? Amém. É quando jejua e ora. Quando eu jejuo e oro, primeiro, Deus desperta os instrumentos. Segundo, Deus torna difícil fácil. Deus me dá sabedoria. Deus me traz livramento.
Deus permite eu lutar. Agora uma parte da história. Mais ainda. E tem a hora, onde o povo orar, jejuar, ela denuncia Amã, e Amã, o que acontece? É enforcado na própria forca que ele fez. Deus, quando eu jejuo e oro, Deus elimina o meu inimigo. Amém, igreja? Amém. Deus elimina a fonte do meu problema. Aqui era Amã, mas hoje é a minha carne, é a sua carne. Hoje é o meu eu, é o seu eu. Hoje é o desânimo. Hoje é a falta de compromisso. Hoje é o diabo que te afronta. Hoje é o problema financeiro. Não importa o que está te afrontando. Se você orar e jejuar, Deus coloca por terra os seus inimigos. Amém, igreja? Amém. Todos aqueles que te afrontam. Todos aqueles que usam algo para te humilhar. É só você jejuar e orar. Não tem jeito. Tem um versículo na Bíblia, Mateus 21, 17, 21, 21, 17. Eles têm uma experiência. Chega um jovem, cheio de demônio. Os apóstolos oram e não conseguem. Eles chegam para Jesus, chega lá, tem as respostas, expulsa, e eles falam assim: por que é que nós não conseguimos? Qual a resposta de Jesus? Porque há certas castas de demônios que só saem comigo. Até Satanás com potestade, com principado, que antes de jejum e oração, ele é obrigado a sair. Eu não sei como é o seu inimigo, eu não sei quem está te afrontando, eu não sei quem está te humilhando, eu não sei quem está segurando a sua caminhada espiritual. Mas, meu querido, comece a jejuar e orar, porque o seu inimigo vai cair por terra. Aleluia! Aleluia! Está entendendo o mistério? A sua vida, a minha vida, essa igreja vai melhorar quando você começar a jejuar e orar. Mas o passo de marcha não é passo de milagre. Ei, estamos olhando para o seguinte. Eu não sei quem é, mas estou falando que se você fizer um jejum, começar a ser um jejum amanhã. Esse seu problema vai começar a acabar amanhã. Você está te chamando para esse compromisso. Dizendo: olha, começa amanhã, essa meia-noite, até meia-noite, não sei do que é que você vai abrir mão. Mas começa a abrir mão que eu vou resolver o seu problema. Eu vou testificar a palavra de hoje. Comece. Quando nós jejuamos e oramos, repita comigo. Quando eu jejuo e oro, Deus desperta os instrumentos. Torna difícil e fácil. Digo isso, o volume não, aumentando. Me dá sabedoria. Me dá livramento. Permite eu lutar. Elimina o inimigo. Agora é gostoso. Transforma a derrota em vitória. Gente, era certo que os judeus iam ser massacrados, é certo. Não, nós já estávamos comemorando. Não, nós já estávamos prontos para ver o homem demoniado, hein? Pelo amor de Deus. O cara queria ver o corpo de Mordecai pendurado. Ei, tem gente que está torcendo para ver sua sepultura no casamento, financeiro, social. Tem gente que está torcendo para você se afundar. Tem gente, como diz um louvor, que já colocou aqui bancada e está lá assistindo a sua tragédia. Meu querido, eu quero te dar uma notícia que está nas suas mãos e no seu joelho. Se você começar a jejuar, aquela arquibancada vai ter as pessoas aplaudindo o seu Deus. Amém, igreja? Porque quando o povo jejua e ora, quando o povo busca Deus, aquilo que é derrota certa vira vitória incontestável. Busca Deus. Que ninguém que buscou a Deus com o coração se arrependeu. Ninguém que buscou a Deus não teve solução dos seus problemas. Ninguém. Invoca-me no dia da angústia e eu te responderei. Deus está à sua disposição e ele fala: pô, vai e veja que o Senhor é bom, que eu sou bom. Pode me buscar, pode falar comigo. Busque a minha oração, jejue, ore, eu vou te responder. Ei, meu querido, a palavra do mês de novembro da sua vida é essa.
Se você buscar, se você jejuar, se você orar, meu querido, Deus vai fazer maravilhas nesse mês de novembro, o restante de 2014, e prepare. 2015 vai ser o ano da sua vida. Quando nós jejuamos e oramos, a derrota vira vitória. A doença é saúde. A dívida passa a ser fortuna. Lá em Isaías 61, 7 diz assim: aquilo que era vergonha para vocês, eu vou transformar em dupla honra. E aí lá você vai em Joel, ele diz assim: e o meu povo jamais será envergonhado. Ei, que está de vergonha? Que vergonha? Tem umas casas para na sua porta? Tem aquela dívida lá na sua porta? É aquela mulher que está tentando roubar o seu marido, joga o seu marido na instituto, mas não tem problema, sabe onde o seu foi? É o seu filho que você tem até vergonha de ir na reunião de escola dele, conhece o jejuar, meu filho, que aquilo que é vergonha vai ser dupla honra na escola. E o meu povo jamais será envergonhado. E aí, queridos, tem uma parte também aqui que fala: então vereis outra, olha só o que Deus fala, então vereis outra vez a diferença do que me serve do que não me serve, do justo e do injusto. Deus está falando o seguinte: quem me busca a minha face, quem jejua, quem ora, não quer envergonhado. Eu levanto do trono, eu vou tronejar e vou abençoar a vida dessa pessoa. Há um versículo clássico, 2 Crônicas 7, 14. Isso é meu povo. Se humilhar e orar, e buscar a minha paz, e se convencer dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia! Aleluia! Que chama para o meu nome! Glória a Deus! Ele vai ouvir onde ele está, passará a sua terra, e os seus ouvidos e os olhos estão atentos às suas orações. Ei, meu Deus, eu fosse você começava agora. Que quanto mais cedo você começar, mais cedo é a sua vitória. E eu ponho a minha vida em risco. Quem jejuar, quem orar, vai ter a sua vitória trazida na sua mão. Aleluia. Para terminar. Glória a Deus. Nós jejuamos e oramos. Deus desperta esses seus instrumentos. Aleluia. Nós jejuamos e oramos. Deus fala de difícil e fácil. Quando oramos e jejuamos, Deus nos dá sabedoria. Quando jejuamos e oramos, Deus traz livramento. Quando jejuamos e oramos, Deus permite a gente lutar. Quando jejuamos e oramos, Ele elimina nossos inimigos. Quando jejuamos e oramos, Ele muda a derrota em vitória. E o último, queridos, poderia ser diferente. Quando jejuamos e oramos, a vontade de Deus se manifesta na nossa vida. Você começa a jejuar e orar, aí acontece, Isaías fala isso. Então, quando estiver em dúvida qual caminho a seguir, vai vir uma voz no seu ouvido falando: este é o caminho, andai por ele. Quando nós jejuamos e oramos, Deus se revela e fala: é isso que eu quero, meu filho. Faça isso, faça aquilo. Quer conhecer a vontade de Deus? Quer saber o que Deus quer na sua vida, para o seu comércio, para o seu casamento, para a sua família? Jejum e ore. Romanos 12, 2. Não os compromissos que se chegam. Paz, transformar-me pela inovação da outra mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu jejuar, se eu orar, ei! O Espírito Santo vai chegar no meu ouvido, meu filho. Faz isso aqui. É isso que Deus quer. Aí, queridos, é um versículo que eu sou apaixonado de ouvir esse versículo. Eu acho que quando eu falei isso aqui na igreja, acho que nem a pastora Flor sabe disso. Sabe qual é o versículo que eu amo, que eu vivo? E eu tenho fé nesse versículo, Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor. E ele dará
desejos do seu coração. Oh, glória, aleluia. Agora é o seguinte, faça o que me agrada, que eu faço o que te agrada. Aleluia. Começa a fazer o que lhe dá prazer, que aquilo que te dá prazer eu te dou. Aleluia. Pare de colocar os seus sonhos, os seus projetos primeiro. Pare de procurar fazer a sua vontade. Pare de fazer os seus planos. Começa a fazer a minha vontade. Coloque os meus planos em primeiro lugar. Coloque a minha vontade em primeiro lugar. Aí vai virar um ciclo vicioso. Você agrada a Deus, Deus te agrada. Você agrada a Deus, Deus te agrada. Amém, igreja? Amém. Você agrada a Deus, Deus te agrada. E vai virando um ciclo vicioso. E você pode olhar aqui. Por que Salomão foi o rei mais sábio, mais rico, mais poderoso? Porque o pedido dele agradou a Deus. Um anjo chega para Daniel está orando, jejuando. O anjo chega para Daniel e fala: Daniel, vamos te ver. Do jeito que eu ouvi isso, as coisas ficam tranquilas. O anjo chega para Daniel e fala: Daniel, não se preocupe. Desde o primeiro dia que você decidiu a aplicar o seu coração e a compreender o seu Deus, todas as suas orações são ouvidas. E eu, Daniel, vim aqui para responder a sua oração. O que Deus está nos falando é isso. Quando eu me preocupar em agradar a Deus, até anjo vem responder minha oração. O anjo chega e fala: você não foi? Telegrama. É tão rápida essa resposta que eu vou trazer pessoalmente. É que Deus quer. Deus quer que aprender imediatamente. Mas só que tem que a gente está priorizando os meus projetos, os meus sonhos, as minhas necessidades. E Deus fala: jejue e ore, que eu vou revelar para você o que eu quero na sua vida. Aí, vai lá, Jeremias, Deus fala: eu é quem sei. O pensamento que eu tenho acerca de vós é de bem, de paz e não de mal. Aí Isaías ele fala: olha, assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim como os céus distante da terra, assim são os meus caminhos, distantes dos vossos caminhos. Deus está falando: o que eu tenho para você é muito melhor do que você está procurando. É muito melhor do que você está desejando. E nós temos que jejuar e orar para que a vontade de Deus se manifeste entre nós. Quando eu jejuo e oro, Deus desperta os instrumentos. Eu creio que um dia vai parar alguém ali para: olha, Deus mandou trazer isso aqui para a pessoa ser igreja. Eu tenho certeza disso. Eu creio nisso. Eu gosto de jejum e oro, porque é difícil Deus conferir. Eu creio que Deus tem essa sabedoria quando eu jejum e oro. Quando eu jejum e oro, Deus traz livramento. Deus permite lutar. Eu estava todo desgravado, triste, chateado, angustiado. Eu começo a jejuar e orar. Deus me dá uma força para eu lutar pelas minhas filhas, pelo casamento, pela igreja, pelo reino. Eu começo a reagir, porque eu estou orando e jejuando. Deus elimina o meu inimigo. Deus elimina a arma do meu inimigo. O inimigo não tem mais força. Aí eu vou começar a viver Romanos 16, 20, que diz lá: e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É assim que ele faz. O jejum e oro, Deus. Aquilo que era a derrota certa, Deus transforma em vitória. E por fim, Deus faz e conhece a vontade de Deus. Amém, igreja? Queridos,